Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém? Vamos ler de novo? E por volta, ou por perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a quem? E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Incrível isso, né? Você já deve ter lido esse versículo algumas vezes na sua vida. Quem já conhece esse versículo? Amém. Incrível isso. Vem dois homens, só dois homens. Nós estamos aqui em quantos hoje? 80 pessoas, será? Menos? 50? Bom, mas tem mais que dois, não tem? Tem mais que dois aqui ou não? Tem mais que dois, olha. Eles estavam em dois homens. A palavra de Deus diz que eles começaram a orar e a cantar. Orar e a cantar. Da perto da meia-noite, esses homens estavam orando e cantando. E a Bíblia diz que, de repente, quando eles menos esperavam, ninguém esperava por isso, mas de repente começou a vibrar o chão e a tremer o lugar. E aquilo foi tremendo e aumentando, que de repente virou um grande terremoto. Dois homens orando e cantando. O lugar começou a tremer. E o tremor foi tão forte que diz que os alicerces do cárcere começaram a se mover, se romper. Os alicerces. Quem que conhece de construção? Quem que já viu fazer alicerce de casa? Eu não conheço muito não, mas meu vizinho está fazendo uma reforma do lado da casa do lado. Abençoado. Eu estou com um neném de 5 meses em casa e faz 5 meses que o camarada está reformando. Meu filho não pode ouvir um barulho que ele vai tão assustado que ele está. E aí, ô querido, traz uma água aqui para a gente, por favor. E aí, eu vi ele fazendo ali o alicerce, né? Rapaz, o negócio está lá fundo, viu? Está lá embaixo. É profundo, irmãos. Cavou. E aí ele jogou umas colunas ali. O negócio é forte. Você pode subir ali uns 3 andares de casa, que o negócio aguenta, cara. É forte o negócio mesmo. Eu fico imaginando, para o alicerce daquelas cadeias se moverem. Que aqui ele diz assim, e de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se... não está falando que a parede caiu, que o teto, caiu um pedaço do teto. Não, o terremoto foi tão bravo, tão forte, que o alicerce se moveu. Que louco! 2 homens orando e cantando. Que incrível, né? Demais. Deus é maravilhoso. Opa! Vou dividir com o bater aqui, que bate mais forte aqui. Eu fico mais cansado que eu. Queridos, existe um poder contido na adoração do louvor, não na música em si, mas na adoração. Adoração genuína. É um poder que existe, que está incluso, um poder que está contido na adoração. E esses homens entenderam isso, e viveram isso, e experimentaram esse poder da adoração. A adoração deles foi tão poderosa, que ela trouxe uma manifestação da glória de Deus tão intensa, tão incrível, que o lugar tremeu. Você acha que o lugar tremeu por causa do volume do som que está ali?
Que tem às vezes parece que né? A gente toca alto, né? Lá na nossa igreja em Sorocaba, eu sou bola de neve lá de Sorocaba, galera, cada um é de uma igreja, mas eu sou bola de neve lá de Sorocaba. E às vezes a gente toca alto, irmãos, eu confesso, a gente exagera um pouco, né? A gente exagera um pouco no volume. Esses dias um vizinho, obrigado. Esses dias não, só tá legal. Esses dias um vizinho encontrou um membro da igreja, na porta da igreja, estava arrumando ali, ele passou na porta, ele é vizinho nosso, ele falou assim, pô, brother, uma boa, assim, não tem nada contra a igreja e tal, mas meu, tem dia que eu não consigo assistir uma novela, vocês estão tão alto que eu assisto quanto eu ouço quanto de vocês, não tem ninguém aqui no meu apartamento. Eu sei que a gente às vezes exagera um pouco, às vezes. Mas Paulo e Silas não tinham guitarra, não tinham PA, não tinham retorno. Está só os dois lá cantando. Então não foi o volume do som não, que tremeu. Foi o poder da manifestação da glória de Deus. Quando a glória de Deus se manifesta, a glória de Deus traz o próprio Deus. Porque o nosso corpo, ele não pode suportar a presença de Deus. Nosso corpo se desfaz da presença de Deus. Então, a maneira que Deus se manifesta para nós, muitas vezes, é através da sua glória. Quando a glória de Deus vem, é Deus se manifestando. É o que a Bíblia chama da sua Shekinah. Então vem a glória de Deus. E essa glória de Deus é o próprio Deus. É a manifestação do próprio Deus. E traz em si as características de Deus, a essência de Deus. Você quer trazer a essência de Deus para essa cidade? Quem quer trazer a essência de Deus para essa cidade? Se o dia que você fizer isso, queridos, o dia que você trouxer a glória de Deus para esse bairro, sabe o que vai acontecer? Vai tremer tudo. Vai tremer. O dia que você trouxer a glória de Deus para esse lugar, para esse bairro, para essa cidade, vai tremer tudo. Vai começar a sacudir. Coisas incríveis vão acontecer. Sabe que a igreja primitiva experimentou esse mover, essa glória de Deus, essa manifestação da glória de Deus. E eu creio que vai chegar um tempo que a igreja dos últimos dias, a igreja que vai preparar para que Jesus volte com poder, com glória, com majestade, essa igreja também vai experimentar uma manifestação da glória de Deus como ninguém nunca viu antes. A Bíblia diz que nos últimos dias a glória de Deus vai encher a terra. Cara, você entende isso? Se dois caras, cheios da glória de Deus, orando e cantando, fizeram o lugar tremer, moveu o alicerce do lugar, imagina uma geração inteira trazendo a glória de Deus, enchendo a terra da glória de Deus. Imagina o que vai acontecer. Às vezes a gente tem uma ideia de que a igreja dos últimos dias, a igreja que vai viver os últimos dias desse planeta, a gente tem uma ideia que vai ser uma igreja que vai ser necessário tirá-la, arrebatá-la, porque ela não vai aguentar a tribulação e a grande tribulação. A gente tem essa ideia, né? De que a igreja vai ser uma igreja que precisa de ajuda. Deus nos leve, porque nós não vamos aguentar o anticristo. Querido, eu não vejo assim. A Bíblia diz que essa igreja dos últimos dias vai ser cheia da glória de Deus, de uma manifestação do poder de Deus incrível. Eu creio que a igreja dos últimos dias, a última geração dessa terra, vai ser uma igreja tão cheia da glória de Deus, tão cheia da presença de Deus, tão operante nos milagres e nas maravilhas, que a terra não vai suportar a manifestação da glória de Deus nessa igreja. Essa terra vai começar a tremer, fisicamente, literalmente, a terra vai tremer. Então Deus vai olhar para essa igreja forte, poderosa, conquistadora, igreja que domina, igreja que traz o reino dos céus para a terra. Deus vai olhar para essa igreja e falar assim: deixa eu tirar essa igreja logo daí, senão a terra não vai aguentar. Nós vamos ter que ser arrancados dessa terra, porque a glória de Deus vai ser tão forte em nós, que essa terra não vai suportar o poder da igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Amém? Essa é a igreja de Jesus, cheia da glória de Deus. Porque se tinha dois orando e cantando, imagina quando tiver uma geração inteira cheia da glória de Deus. Vai ser demais. Porque sabe que
A palavra de Deus diz que Deus habita na eternidade. Você sabia disso? Abre comigo lá. Isaías 57:15. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habita no alto e santo lugar, mas habita também o contrito e abatido de espírito. Para quê? Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O mesmo Deus que habita na eternidade quer habitar junto com aqueles que têm um coração quebrantado. Você tem um coração quebrantado? Pergunta aí para mim, você tem um coração quebrantado? Tem mesmo? Tem mesmo? Teu coração está quebrado aí, quebradinho. Porque você sabe que Deus habita na eternidade, mas Ele quer se manifestar aonde? Aonde? Nosso coração. Em nós. Deus quer se manifestar em você. Sabe o que traz a manifestação de Deus? Olha só. O que traz a manifestação de Deus para esse plano material é o louvor e a adoração. É verdade. Salmo 22, versículo 3. Se você achar, leia comigo. Salmo 22, 3 diz assim: porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Deus habita no meio do louvor, amém? É o louvor, é a adoração que traz a manifestação de Deus. Quando Silas e Paulo começaram a adorar, cantando e orando, cantando e orando, era a maneira que eles sabiam adorar a Deus, cantando e orando. Então a manifestação da glória de Deus foi poderosa naquele lugar. Eles trouxeram a presença de Deus da eternidade e trouxeram Deus para este plano material que a gente vive. Você quer trazer a presença de Deus para a tua cidade? Você precisa descobrir o poder que existe na adoração, amém? Que a maneira que a gente entra na presença de Deus, nós entramos na presença de Deus por causa do sangue de Jesus, amém? É o sangue de Jesus que nos dá livre acesso à presença de Deus. Mas a maneira que nós devemos entrar na presença de Deus está no Salmo 100, versículo 4. Diz assim: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Todas as vezes que você for entrar na presença de Deus, entre com louvor, entre com adoração, entre com um coração grato. Obrigado, Jesus. Obrigado.